Vamos falar um pouco sobre os diferentes tipos de radiofrequência que existem e que a gente faz na prática clínica. Então quero começar com o conceito de radiofrequência. Radiofrequência é um campo elétrico oscilatório e uma frequência compatível com ondas de rádio, que é em torno de 300 kHz. E aí essa corrente passa por uma agulha que tem uma parte encapada e uma parte desencapada, a gente vai falar mais para frente. Ela é introduzida na sua estrutura alvo, que pode ser um nervo, um músculo, outras estruturas. E essa estrutura alvo ela vai agir como se fosse uma resistência elétrica. Então o objetivo de se passar uma corrente elétrica por uma resistência é gerar calor nessa resistência, ou seja, sua estrutura alvo, ou submeter ela a um campo eletromagnético. Disso você tira os dois tipos de radiofrequência principais que a gente tem na prática clínica. Uma delas é a radiofrequência térmica, quando a gente causa lesão celular. A célula ela é lesionada acima dos 42, 45 graus, dependendo da referência que você for ler. E a maioria dos aparelhos de radiofrequência que faz radiofrequência térmica faz com calor, lesionando as células a temperaturas maiores do que 60 graus. Quando você tiver contato com o aparelho de radiofrequência, você vai ver que na maioria das vezes a temperatura e os protocolos de lesão já são pré-programados naquele aparelho. Mas é interessante você entender o porquê de uma temperatura tão alta na radiofrequência térmica. Então ela precisa ser maior do que 42 ou 45 graus no mínimo, para que se tenha a lesão celular e o efeito da destruição neural ou destruição daquela estrutura que a gente quer conseguir com a radiofrequência térmica. Uma outra forma de se fazer radiofrequência é a radiofrequência pulsada. Quando a gente não quer queimar ou não quer destruir a estrutura, a gente só quer submeter ela a um campo eletromagnético para que o próprio nervo libere substâncias que vão levar a uma neuromodulação e aí através disso conseguir uma analgesia, sem destruir aquela estrutura. A radiofrequência pulsada, portanto, por causa desse detalhe de não destruição da estrutura, ela deve ser feita no máximo a 42 graus. E se você for ver os aparelhos de radiofrequência hoje em dia, eles têm protocolos e já pré-programados para que a radiofrequência pulsada seja feita por um tempo determinado até essa temperatura. Lembrando que a gente comentou em outra aula já dos métodos localizatórios que você pode confirmar a posição de sua agulha quando você está usando um aparelho de radiofrequência, tanto com um estímulo sensitivo, que esse tipo de aparelho em geral é programado para fazer, quanto com um estímulo motor. E aí você consegue determinar melhor a posição final da sua agulha.